Olá, essa é a temporada 2, episódio 9 do Ossobuco Podcast. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Ossobuco DF e as histórias que precisam ser ditas. Nessa temporada, continuamos a ouvir e reverberar histórias. Só que dessa vez, de pessoas ligadas a saberes, lugares, celebrações e formas de expressão que podem estar conectadas a bens culturais imateriais do Distrito Federal. Se você ouviu o episódio anterior, vai lembrar que dei um spoiler sobre uma nova participação do Tico Magalhães. Pois bem, ele é o nosso convidado para contar um pedaço da sua história. Seja bem-vindo ao Ossobuco, Tico. Sou Tico Magalhães, de Recife, Pernambuco, nasci em Recife, Pernambuco, e mais ou menos com 15, 16 anos tive a sorte de conhecer porque me mudei para onde era o encontro de Maracatu, do Maracatu Nação. E aí nesse encontro de maracatus em Recife, aquilo me impressionou e me tomou, né, de uma forma. E aí eu conheci o povo do Estrela Brilhante, do Maracatu Estrela Brilhante, Mestre Walter, Rainha Marivalda. E aí eu subi um morro atrás deles, assim, o Alto Zé do Pinho, que é onde o maracatu se encontra. E aquilo para mim foi transformador, assim, né, naquele momento ali. É muito impressionante essa coisa da cultura popular, né? O que a cultura popular ela carrega, assim. Essa história da gente mesmo que a gente não conhece, né? Então, dentro da cultura popular, eu falo que a cultura popular carrega alguns sentimentos, algumas características que a gente, como humanidade, vem perdendo um pouco, assim, né? Então, foi naquele momento que eu comecei a entender que minha história não era contada nesse ensino oficial, né? A história que contam pra gente a história de quem ganhou. Então você começa a ouvir falar de figuras, de heróis, de heroínas, né? Uma figura que eu sempre cito é Malunguinho, né? Uma figura que tem tem uma importância incrível dentro da abolição. Mas você não ouve falar dessas figuras, né? Eu acho que não é à toa, né? É importante que os heróis estejam longe da gente, as heroínas, porque se ele tá perto, se ele se parece com a gente, se ele é daquela comunidade, a gente também acredita que pode mudar as coisas. Então é importante que ele esteja longe, né? E aí eu acho que a cultura popular ela carrega essa ideia de coletividade também, né? Isso é muito importante, assim. Você nunca no grupo de cultura popular vai perguntar quem toca melhor, quem dança melhor. Isso não existe. Todo mundo tá ali, cada um tem sua importância, cada um traz o que é exatamente essa diversidade que gera esse poder da cultura popular. E eu acho que essa religação com a natureza, né? Que a cultura popular também traz. Muitas vezes eu falo assim, muita gente chega em ser estreloso querendo aprender a tocar. E eu falo, não, eu vim para aprender a tocar. Então, aí eu falo, então aprende a escutar, né? E essa ligação com a natureza, eu acredito muito que a natureza ela dá um ritmo pra gente. E a gente deixou de escutar esse ritmo que a natureza dá, né? O próprio maracatu, ele tem uma ligação muito profunda com o mar, né? Dizem que uma das coisas da batida é esse tudum, tudum, é exatamente a onda no navio negreiro, né? Então você vê uma travessia de 4 meses, é esse som que ele acontece, né? É pulsado, né? Mas aí no meio disso, descobrindo tudo isso, vivenciando tudo isso, né? Eu acabo cruzando com o mestre Salustiano, que é considerado por muita gente o mestre dos mestres, assim, em Pernambuco, né? E Salu, ele me leva para o interior, é onde eu vou conhecer o cavalo marinho, o maracatu rural. E aí aquilo também traz um outro olhar, né? Uma das coisas que mais me impressiona no maracatu rural, primeiro por ser uma tradição muito ligada aos povos indígenas, né? Então isso abre uma outra dimensão, assim. Você sai até religiosamente da coisa dos orixás, vai pro catimbó mesmo, pra Jurema, entra outra coisa, assim, né? E ao mesmo tempo cavalo marinho. Mas uma das coisas que me impressionam muito também é essa coisa da brincadeira por ela, o brincar por ele. Não é mercado, né? Muitas vezes a gente fala de cultura e a gente começa a falar de mercado cultural como se a gente estivesse falando de cultura, né? E são duas coisas completamente diferentes que podem estar ligadas, mas são duas coisas diferentes. Então aquilo me impressiona muito, né? Esse lugar da brincadeira pela própria brincadeira, né?
E aí eu acabo vindo para cá, para o Cerrado, atrás de manhã. Minha mãe é médica, né? Viajava o tempo inteiro, foi morar em vários lugares, tem sua formação em Cuba e tal. Acaba vindo para cá e eu venho para passar um ano com ela. E nesse visitar aqui eu descubro o Cerrado, assim. Vou para Chapada, meu irmão é jornalista, vai fazer uma matéria. Na época ainda era discutindo se em São Jorge era para ter luz elétrica ou não. E aí eu vou para lá, né, para isso, e de repente eu vejo esse céu. Foi a primeira vez que eu vi que o céu, né, tem uma estrela mais próxima ou mais longe, essa sensação do infinito, assim, do cosmo, na verdade, né? É engraçado como essa formação colonial da gente, ele dá na gente essa fobia do cosmo, né? A gente cria uma fobia, né, um medo do cosmo, assim. De repente você tá no meio do cerrado, aquela cachoeira, aquele céu, os bichos, assim, e aí aquilo me assombra, como me assombrou o maracatu, como me assombrou o cavalo marinho. E aí eu começo a escrever isso que a gente chama do mito do calango voador, né? Começo a escrever esse surgimento do mundo a partir daqui. Então a mitologia que a gente trabalha é essa mitologia que conta o surgimento do universo, do Cerrado e de Brasília, né? E aí nessa vinda e ida, tem um momento em que eu encontro a Flávia, a Dani, a Cris, que tinham acabado de pegar um espaço, que é o terreiro de Seu Luís ali na 813, e Seu Luís cede um espaço para que se faça algo cultural. E aí a gente se encontra no carnaval, elas falam disso, perguntam se eu poderia fazer uma oficina de maracatu. E aí nessa minha chegada 21 anos atrás, nessa volta, sempre indo e voltando, assim, mas nessa volta definitiva para cá, eu falo, beleza, junta o povo que a gente vai fazer uma oficina de maracatu. E aí no primeiro dia eu já falei, gente, maracatu tá em Recife, velho. O que liga essa tradição tá lá. A natureza, ela dá esse ritmo pra gente. Falei, por que a gente não cria uma brincadeira a partir daqui? Por que a gente não cria uma história a partir daqui, e trazendo esses elementos do Cerrado, juntando isso em uma brincadeira? E aí a gente cria Seu Estrelo exatamente há 21 anos atrás, essa pretensiosa ideia, né, de dar um brinquedo para a cidade, de dar uma brincadeira, né? Essa própria palavra brincar, né, ela como é forte pra gente, né? A gente fala muito sobre brincadeira, assim. E brincar, uma das derivações dela é de brinco, né? É de vínculo. Tanto que é um brinco que você usa, né? Você se vincula. Então é uma forma de você se vincular com o mundo da brincadeira, né? E aí foi isso. Há 21 anos atrás a gente cria Seu Estrelo, e aí começa a brincar com ele. E a cidade de alguma forma abraça a brincadeira, né? Então vai fazer 10 anos que a gente está no PAS, a gente é um dos assuntos do vestibular da UNB. Isso fez com que a brincadeira ela chegasse nas escolas, né, nos alunos de primeiro, segundo e terceiro ano, das escolas públicas e particulares, há mais de 10 anos que a gente está. E aí a gente recebe muita escola, tá nas escolas espalhadas. Em 2024, ano passado, a gente recebe o título, né, de Patrimônio Cultural e Material do DF. No finalzinho do ano, eu acabo virando cidadão brasiliense, né? Com orgulho danado, sentindo essa magia. Até brinco que eu comecei a sentir essa magia, o poder da utopia, né? A partir desse momento. As festas da gente entram no calendário oficial da cidade, viram lei. As 3 festas que a gente faz na cidade. Que essa é a principal coisa. O principal objetivo do grupo é fazer as 3 festas. Cada festa está ligada a uma figura da gente, né? A uma das entidades que a gente brinca na nossa mitologia. Então a festa de abril é para Laiá, a festa de junho é para Seu Estrelo, a festa de setembro para o Calango Voador. E essas festas a gente faz há 21 anos sem parar. Paramos na pandemia, né? Foi o único momento. E aí é isso. Aí ganha essa dimensão, né? A brincadeira. E aí eu acho que o mais importante é entender esse poder da cultura popular, essa possibilidade de a gente se reinventar sempre com ela, né? Eu lembro que na pandemia, quando a gente escreveu, né? Porque até então a história era mais oral, e a gente resolve transformar em um livro. Nesse momento a gente acaba fazendo um projeto, que é a Revolta Mateira, e a gente convida o Ailton Krenak, né? E aí se junta com o Ailton para fazer esse projeto. E aí eu dou a mitologia para ele, aí tem um momento que eu pergunto, e aí, Ailton, o que achou da mitologia e tal? Ele fala, Tico, o que é mais impressionante disso é que vocês ensinam pra gente que o mundo, ele nasce todo dia.
essa narrativa de mundo, o mundo ele se cria todo dia, né? E eu acho que esse é o grande poder da cultura popular, de ensinar a gente se recriar quando a gente quiser, assim, né? Pegar esse imaginário da cultura popular, esses sons, essas batidas, essa força de recriação, de reexistência, né? Que esses mestres, essas mestras nos ensinam, e a gente poder se recriar o tempo todo, né? E aí é massa, porque ano passado, quando a gente vira patrimônio, muita gente até pergunta pra gente como é que é agora oficialmente ser reconhecido como um patrimônio, né, de uma cidade, um patrimônio material. O que eu acho mais legal, mais do que o reconhecimento, é a própria cidade se reconhecer em um brinquedo, né? Porque eu acho que oficialmente, assim, a gente tem vários patrimônios já não oficiais, né? Mas eu acho que esse reconhecimento, a divulgação que existiu na época ali, o que para mim foi mais legal foi a cidade se reconhecendo em uma casinha, no meio de uma ocupação, né, ali na Asa Sul, feita por a gente mesmo, né, no meio de uma arquitetura tão moderna, a gente criar e fazer a própria casinha. E a cidade se reconhecer dentro de um brinquedo e dentro dessa invenção. A gente é esse terreiro. É um terreiro onde está tudo misturado ali, né? O sagrado, o profano. Dentro dessa mitologia, dessas figuras que a gente recriou também, que a gente recria, né? E que a gente... Laiá, Seu Estrelo, contando esse cerrado, falando desse cerrado, trazendo esses elementos, né? Então, na mitologia da gente, a gente explica como é que surgiram os pássaros, como é que surgiram os peixes, né? Isso é muito importante, né? Uma coisa que eu acho só, assim, importante de Seu Estrelo, assim, é entender esse poder da invenção. Acho que duas coisas que pra gente é muito importante. Primeiro, trazer o olhar para o lugar que a gente habita, né? Muitas vezes a gente habita um lugar e a gente não permite que esse lugar habite a gente. Então essa troca é importante, né? Você deixar o lugar habitar você se criar e quebrar essas relações, né? Como a gente fala assim, a gente toca para as pessoas que vão ver, mas a gente toca para a cidade, a gente toca para o mundo, né? Para o cerrado, a gente toca muito para esse lugar, assim. Então isso é uma coisa que eu acho bem importante, assim. E a outra coisa de mostrar, e eu acho que Seu Estrelo vem nessa pegada de mostrar esse poder de invenção da cultura popular. É até engraçado a gente se definir, assim, a gente nem consegue, na verdade, o que é exatamente, porque é uma mistura, né? Ali a gente carrega os orixás, carrega as figuras ali, esses caboclos, e carrega nossas figuras que a gente inventou, né? Tudo junto. O reconhecimento do Seu Estrelo como patrimônio material quebra alguns paradigmas sobre o que pode ser registrado como bem cultural. Numa jovem cidade, surge uma nova tradição de cultura popular, inspirada nos maracatus e no cavalo marinho de Pernambuco, mas com personalidade e ritmo próprios. O samba pisado só tem aqui. Mas como as pessoas da cidade conheceram e receberam essa manifestação que saía brincando pelos espaços descampados do Distrito Federal? Convidamos o Rafael Popes para continuar essa conversa e nos contar da sua experiência como um ser brincante do Fuá do Terreiro. Obrigado por aceitar o nosso convite, Popes. Conta pra gente, como que começou essa história? Eu que agradeço o convite, e contar essa história é sempre contar da minha própria relação e de redescoberta com Brasília. Eu vim para Brasília muito criança, né? Eu nasci em Goiânia, mas fiz toda a minha história aqui, então vim com os meus pais. Meus pais eram arquitetos, então eles tinham um fascínio gigantesco pela cidade, principalmente meu pai. E que eu fui herdando isso, né? Então andar com meu pai pela UNB, por Brasília, era sempre... Não era só andar, era uma explicação de... aulas de como a cidade foi pensada, de como foi sonhada. Então essa ideia de uma Brasília sonhada permeia a minha vida desde o início. Então fiz toda a minha história aqui, né? Estudei aqui, fiz universidade em Brasília, fui do movimento estudantil, engajado politicamente, do DCE. O Tico não comentou, mas ele também foi do movimento estudantil.
Mas tudo isso, e até que chegou num limite ali quando eu fiz os 30 anos, e que eu já não me encaixava muito em Brasília. Então fui morar fora, fui fazer uma viagem de volta ao mundo, queria viver fora de Brasília. E aí eu volto, final de 2015, depois de uma volta ao mundo, e no início de 2016 um amigo meu fala assim pra mim: cara, por que você não faz uma oficina de maracatu lá no Seu Estrelo, com o capitão do Seu Estrelo, que é o Tico? Perguntei, o que é Seu Estrelo? Ele, é um grupo de maracatu daqui. Aí eu falei, caramba, vou ver. E assim eu cheguei, há 10 anos atrás, faz agora em março, para minha primeira oficina de percussão popular. E lá eu descobri que não era uma oficina de maracatu, que era uma oficina de samba pisado, que passava pelo maracatu, porque tinha raiz no maracatu, que tinha uma brincadeira própria, que tinha um mito, o mito do calango voador. E aquilo foi me assombrando de um jeito que a primeira vez que eu vi a roda, que é o teatro de terreiro do Seu Estrelo, aquilo me aterrou em Brasília de um jeito muito grande. Então foi através ali do terreiro e da brincadeira de Seu Estrelo que eu me reencontrei com aquela história de uma cidade sonhada, de uma cidade mitológica e de construção de uma tradição para essa cidade, né? A gente sempre fala lá de uma cidade, uma tradição inventada para uma cidade inventada, né? E essa ideia de uma cidade inventada desde criança me assombrava, assim, muito, muito, muito. Então, tem um pensador que a gente tem muita relação lá no Seu Estrelo, que ele fala uma frase muito bonita que me identifica muito, que é o Gandhi Piotsky. Ele fala que a flor que nasce no seu jardim é a flor que você mais precisa. Então, o Seu Estrelo é essa flor que nasceu aqui, no meio de Brasília, no meio da cidade de Asas, no meio da cidade inventada, para inventar uma tradição. E eu, que me identificava tanto com a cidade, quando eu estava perdendo essa identificação, me encontro com essa brincadeira e falo, caramba, que incrível vai ser morar nessa cidade que eu tanto admiro, e transformando ela através de uma brincadeira, através dessa construção, dessa tradição, dessa invenção, né? A gente tem muito forte essa ideia que tradição é invenção, ela está mais ligada ao futuro do que ao passado. Tradição é aquilo que a gente faz no presente, baseado no passado, mas como mensagem que a gente quer mandar para o futuro. Então, isso foi me enchendo de Brasília, de Cerrado, e foi me encantando, e aos poucos eu fui me envolvendo mais. Eu brinco sempre lá que a primeira oficina 10 anos atrás foi tanto assombro, foi tanto impacto, que eu me afastei. Eu fiz a oficina e fui pra longe. Tipo, eu demorei a entender que era aquilo tudo que tava me tocando. Em 2017 eu volto pra outra oficina e aí nunca mais saí. Então, eu acho que tem essa dimensão, que daí eu tenho uma coisa, hoje em dia é bem menos, e por causa do Seu Estrelo, mas eu sempre vim do movimento antigo, da política, então muito racional, as explicações racionais, e através da brincadeira, o Simas, né, uma vez me tocou muito, falando o seguinte, que pela razão, ele era ateu, porque através da razão você explica o mundo através da ciência. Mas, se a gente for pegar pela magia, né, o mundo se explica pela poesia. E pela magia, ele era um bandista, porque o mundo também se explica pela poesia. E essa ideia, muitas vezes, que a gente tem de magia como algo que a gente controla. Magia é justamente o contrário, é aquilo que a gente não controla. E a gente fala muito no Seu Estrelo essa ideia de que a gente está aqui para viver mistério, não é para desvendar mistério. Então, lá na brincadeira, no Fuá de Seu Estrelo, aulas do ponto de vista de viver mistério, de você tá ali vivendo magia. E ela acontece cotidianamente. E fatos que você não consegue explicar com a razão, mas pela magia e pela poesia fazem todo sentido estarem ali, né? Então,
encontrar o seu estrelo e ele me aterrar, me remete à viagem quando eu fiz criança, pouco se falava da Chapada dos Veadeiros. Meus pais foram lá com uns amigos que conheciam, ainda era a história que se contava do filho do Mauro Borges, que queria fazer o parque lá, e foi assim que a gente chegou lá. E a Chapada me assombrou, igual o Tico fala na fala dele, que assombrou ele. Então, esse impacto do Cerrado. Eu cresci com a minha avó, ela tinha uma chácara pequenininha perto de Goiânia, e minha avó andava comigo. Todo mundo quase dormia depois do almoço, assim, na chácara. E aí eu ficava muito sozinho. Às vezes minha avó não dormia e ia andar comigo. E aí lá na chácara da minha avó eu aprendi a ordem das floradas das árvores do Cerrado. A paineiro, ipê roxo, ipê amarelo, ipê branco, depois ipê rosa. E conforme aquilo geria o ciclo da seca, gabiroba. Então eu fui aprendendo sobre o Cerrado ali com a minha avó. E isso também, quando eu cheguei no Seu Estrela, me conectou. Tem até um exercício que a gente faz lá, que a gente chama de introspecção mística, que a gente cria lá, que a gente vai visitar as figuras mitológicas do mito do Calango Voador, que são as figuras encantadas do Cerrado, que são com quem a gente brinca com elas e brinca pra elas, né? E a gente também fala que a gente tem a ilusão de que a gente que bota a figura, mas na verdade é elas que se botam através da gente, né? E aí na introspecção mística, logo no início, eu muito racional, eu falei, cara, isso não vai... Cara, daí, lembra do Cerrado e tal. Aí eu fui lá nas minhas memórias da chácara, e tô lá, falei, beleza, vou ficar lembrando do Cerrado aqui. Aí, como num passe de mágica, apareceu nas minhas memórias uma figura, que é Mariazia, que é a ventania, numa lembrança que eu tinha de um abacateiro gigante, eu sozinho, cheio de folha seca, e batia o vento e fazia um barulhão. E aí, nessa minha memória, eu falei, caramba, olha a Mariazia. E a partir disso, eu fui enxergando cada figura dentro daquela minha vivência no Cerrado. Então, tudo isso pra mim foi abrindo esse mundo de magia, dessa poesia das minhas memórias de criança com o Cerrado, dessa identidade com Brasília. Tem uma história muito, muito legal. Quando eu era do movimento estudantil, ali, início era 2001, 2002, não vou lembrar exatamente assim a data, mas tem um documento que que tem anotado lá de uma reunião, em que eu falava que o movimento estudantil, ele tinha que inventar uma tradição. O movimento estudantil da UNB, ele tinha que inventar uma nova tradição, porque ele estava muito amarrado no passado, e que a história do passado estava lá. E tem lá a minha fala. É a mesma época que o Tico traz a ideia do calango alado. Antes do Seu Estrelo, ele criou, foi o calango alado, ele falou, cara, vamos tocar alguma coisa daqui e tal, que saía mascarado, calango alado. E é mais ou menos na mesma época. Isso também me traz uma ideia de magia do tipo, cara, como é que a gente tá nessa cidade, não só para receber, né, mas também para criar. Inclusive o Vladimir Carvalho, quando conheceu o Seu Estrelo, ele ficou assombrado, e ele falava do Seu Estrelo sem conhecer ninguém do grupo, justamente por causa disso. Aí quando foram encontrar com ele, ele falou, não, desde o início eu achei maravilhoso, porque era uma mistura de coisas, e eu falei, caramba, Brasília tá criando a sua identidade. E isso emocionou o Vladimir, que veio. Essas figuras, né, o Vladimir, o TT Catalão, eles foram muito importantes, assim, na história do Seu Estrelo. E posso pegar aqui o TT para falar desse meu reaterramento pelo Seu Estrelo. Que ele fala, se você não gosta da cidade, não mude dela, mude ela. Né? Então, eu acho que o Seu Estrelo, ele me trouxe a dimensão da magia, ele me trouxe a flor que eu enxergo como nasceu no meu jardim, que eu preciso, que me alimenta, e me trouxe de novo a magia que eu tinha no movimento estudantil, que eu tinha nesses outros lugares, de invenção, de transformação, de mudar a realidade
não de uma forma que eu fiz bem e fazem muito bem na política tradicional, com uma política mais panfletária. Mas ali a gente vive no Seu Estrelo política da poesia, né? A gente assombra a cidade e mostra que uma outra realidade é possível, que uma outra cidade é possível e que ela está dentro da gente, porque a gente nasceu para isso, a gente nasceu para brincar, para se pintar, para fazer teatro, para se mascarar. Hoje em dia eu pesquiso muito máscara para se mascarar, não para fazer vestibular, não para burocracia que tá no centro da cidade, né? Então é esse lugar. Hoje eu trabalho com burocracia e é uma doideira. Hoje mesmo é um dia que eu fico lá na burocracia e tenho um ensaio de noite. Deve fazer bem pra minha cabeça no futuro viver as coisas tão diferentes no mesmo dia. Mas ele me traz, o Seu Estrelo me trouxe essa identidade com Brasília, com Cerrado, que sempre foi muito importante para mim. E esse é o impacto que tem para mim com o Seu Estrelo e esses 10 anos que eu tô ali na casinha. Depois da pandemia, o grupo cresceu muito do ponto de vista de participação, de estruturas. Então, teve cortejo da orquestra lá com 120 pessoas. Quando eu entrei no grupo antes da pandemia, e não é um juízo de valor, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, mas tinha muito artista no grupo. Artista que vivia de arte, que era tudo, que fazia aquilo. E isso gerava um clima no grupo que continuava a brincadeira, tinha uma potência e tal. Hoje, com 120, e mesmo nos núcleos menores, você quase não tem artista. Você tem médico, você tem funcionário público, você tem agente de viagem, você tem pessoas que estão trabalhando no cotidiano delas, encontraram também Seu Estrelo e estão lá na brincadeira, vão lá segunda para bordar, porque tem o dia do bordado, então elas estão lá brincando e comungando com todo mundo. Vão no sábado à tarde, 4 horas da tarde no sábado, tem lá 60, 70 pessoas ensaiando batuque. Vão para as oficinas, então a oficina de percussão hoje na terça-feira tem 50, 60 pessoas e a ampla maioria não são músicos profissionais. Na oficina de teatro, assim, a ampla maioria que chega lá nunca nem fez teatro. Então hoje a brincadeira, ela tá estruturada muito nisso, das pessoas que estão na cidade, que se reconhecem e que veem ali essa oportunidade que, sei lá, me levou a vários anos atrás. Então, eu vejo isso muito mais forte do que quando eu entrei. E falo muito da dimensão da escola, né, do centro tradicional, das oficinas e tal. Hoje você tem uma geração, tipo, nas figuras, né? Quem bota as figuras, figureiros e tal. Que quase todo mundo veio das oficinas. No batuque de Seu Estrelo também quase todo mundo. Então já é uma outra dimensão com o Tico. Porque antes eram pessoas que eram mais... tinham um nível que tocavam, o Tico chamou, tal, não sei. Então tem uma outra visão do Tico. Então, Manuelzinho Salustiano, lá de Pernambuco, que é um filho de mestre Salustiano, que o Tico fala que é o grande patrono e tal. Manuelzinho, que uma vez, pós-pandemia, chegou pro Tico e falou: você é mestre, porque você cuida da sua comunidade, você tem controle, você sabe das pessoas e tudo, e você é mestre, você tem que aceitar que você é mestre. Porque ele não aceitava ser chamado de mestre. E hoje, mais do que nunca, quem tá lá brincando tem uma dimensão de maestria com o Tico também, né? Então, nesses 22 anos que o grupo vai fazer esse ano, eu acho que tem esse lugar também de ver uma beleza, de ver um mestre se criando. Porque nessas brincadeiras que tem muitos anos, você meio que vai passando de família e tal. Ali você viu uma maestria do Tico criando e eu acho que essa dimensão que eu falo pessoalmente, eu vejo em cada profissional
que tá lá dedicando um tempo da vida para fazer a brincadeira acontecer, né? Eu vejo em cada um ali tocado com a poesia. Então, tem vezes que gera encontros de pessoas que, eu faço isso, eu faço aquilo, poxa, tal, então vamos fazer tal coisa. Então lá virou de fato um espaço que você comunga, que você aprende generosidade, que você aprende essa dimensão de cidade como uma dimensão de encontro, né? Não como uma dimensão de distanciamento, né? De viver esse lugar de comunidade. Eu tenho fé que isso que você acabou de falar vai trazer para a gente médicos melhores, agentes culturais melhores, agentes de turismo melhores. Porque é isso, né? Porque que isso tudo que a gente está falando, que você falou aqui lindamente, que seu olho brilha quando você fala, né? Tem a ver com a gente ter consciência de que a gente precisa de causa, né? O ser humano precisa de causa. E aí, quando você fala isso, né, de que né, quando começou, eram as pessoas que eram mais abertas àquilo, que são os artistas que estavam ali procurando aquilo e tal. Mas quando vão chegando as pessoas que, entre aspas, não são artistas, né, essas têm a capacidade de mudar, de transformar e passar da nossa bolha dos artistas e tal, né? Eu queria te agradecer muito, né, pela sua fala, por você ter aceitado, por você estar aqui conversando sobre isso, e dizer que esse episódio é um episódio diferente, porque ele é um episódio que trouxe duas histórias, né? Eu te convidei para a gente comentar a fala do Tico, mas a gente acabou ganhando a sua história de presente, né? Então, muito obrigada por isso. Quero dizer para você que valeu muito a nossa conversa e, enfim, onde a gente chegou, né? Nisso aqui, porque não tem ensaio e nem combinação prévia, né? A gente se vê pelas festas, cortejos, brincadeiras da cidade. Muito obrigada por trazer um outro lado da mesma história. Eu que agradeço e para mim, eu falo... Assim como o estudantil, eu não sei se eu vou ser do Seu Estrelo para sempre. Mas Seu Estrelo vai estar dentro de mim para sempre, igual o movimento estudantil tá. Então eu acho que isso tem uma dimensão muito forte. E sempre que me chamarem para falar sobre isso, eu estarei disponível. Com certeza. E por aqui terminamos mais um episódio da 2ª temporada do Ossobuco Podcast. Obrigada pela companhia. Se você quiser falar com a gente sobre este episódio ou tem sugestão de história que precisamos conhecer, pode mandar e-mail para contato@ossobu.co. Até o próximo episódio. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Coordenação geral, Heloísa Rocha. Coordenação de produção, mentoria e curadoria, Denise Cote. Pesquisa, Maíra Fonseca. Coordenador técnico de áudio, Jota. Gestão administrativa, Beatriz Ramos. Fotos, Zuleika de Souza. Roteiros, edição de conteúdo e apresentação, Heloísa Rocha. Edição e trilha, por Aloysio Lous, da Som do Cosmo. Identidade visual, Vinícius Santos. Site, Daniel Souza e Danilo Lima. Estratégia de comunicação, Tum Thompson. Mídias sociais, Carol Dutra. E assessoria de imprensa, Érica Cidade.